Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 25. O tema desta noite: a despedida encerra um ciclo com a missão cumprida. O homem Jesus Cristo, o Jesus humano, ele cumpre a sua missão. Jesus nasce, nós celebramos o Natal no dia de ontem. Após 30 anos, Jesus começa o seu ministério público terreno de pregação e de ensino. Depois de 3 anos, Jesus morre na cruz. Após 3 dias, ele ressuscita. E depois de 40 dias, ele vai para os céus. E ele então cumpre a sua missão de Senhor e Salvador. Ele cumpre aquele ciclo da restauração do ser humano, do meu e do seu coração. Mas não apenas Jesus cumpriu a sua missão, o seu propósito, a sua tarefa, o seu ciclo nesta terra. Nós, como seres humanos, também passamos por etapas, por fases, e nós também vivemos ciclos na nossa jornada. E o apóstolo Paulo também encerra aqui no livro de Atos um ciclo, verso número 25 do capítulo 20. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, e com lágrimas. O apóstolo Paulo, queridos, está encerrando um ciclo ministerial, e o ciclo faz parte da nossa existência. O que é um ciclo? Ciclo é um fenômeno que sucumbe numa ordem determinada. O ciclo é aquilo que se renova de uma forma constante. Nós temos, por exemplo, o ciclo das águas, temos as estações do ano, nós temos o ciclo solar, nós temos os governos. São fases, são etapas, são momentos que começa, que se desenvolve e que também termina. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 1, versos de 1 ao verso 3, nós vamos ver que aqui encerra-se um ciclo. Aqui termina o ministério de um grande homem de Deus chamado Moisés. Livro de Josué, capítulo 1, verso de 1 ao 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde pisarem os seus pés, eu darei para vocês. Aqui, irmãos, nós vemos um ciclo sendo encerrado, e também o começo de um novo ciclo. É interessante que quando um ciclo termina, um novo ciclo começa, e assim a vida ela se desenvolve. Quem foi Moisés? Moisés foi o grande líder do povo de Israel. Moisés foi o grande homem de Deus, mas o ciclo da liderança de Moisés terminou. O ministério de Moisés chegou ao final. Agora era o momento dele deixar lugar para uma nova liderança, para que um novo ciclo começasse sobre a autoridade de Josué. Por que que aquele ciclo de Moisés terminou? Porque aprouve a Deus, determinou Deus, quis Deus que assim acontecesse. E quando Deus determina, quando Deus quer, nós não podemos fazer nada contra esta realidade. Moisés estava com 120 anos, o que nós podemos chamar de um coroa enxuto. Moisés tinha ainda muita lenha para queimar. Moisés ainda poderia estender por muitos anos a sua liderança, mas aprouve a Deus encerrar aquele ciclo. E assim acontece, meus irmãos, na nossa vida. Deus decide, Deus determina,
Deus, ele estabelece o momento do fim. Deus marca a data do fim. Deus marca o momento de terminar um ciclo e começar outro ciclo. Deus, na sua soberania, ele rege os líderes, os ministros, ele domina sobre ministérios. Deus cuida de todas as pessoas. Deus, ele pastoreia os rebanhos, como Deus também pastoreia os pastores que cuidam dos rebanhos. Deus cuida da igreja e Deus cuida dos seus líderes. Deus cuida do seu povo, ele também cuida daqueles que conduzem o seu povo, porque ele tem a autoridade para determinar o começo e o fim, o tempo e a nova etapa que vai acontecer. Os israelitas poderiam estar questionando Deus, mas logo agora, Senhor, no auge, logo no momento mais importante, logo na hora mais significativa, o Senhor vai fazer uma mudança, o Senhor vai encerrar um ciclo e vai começar outro, logo agora, depois de 40 anos no deserto, depois de toda a batalha, toda a luta, depois de todas essas coisas, o Senhor vai encerrar o ciclo de Moisés. E Deus vai dizer, sim, eu sou soberano, eu sei o que é melhor para cada um, por isso eu vou determinar o final deste ciclo. E esse mesmo conceito, meus amados, nós vemos aqui no texto de Atos que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele está encerrando um ciclo de liderança, um ciclo de viagens missionárias. Nós estamos aqui no capítulo 20, no final da terceira viagem missionária. E Paulo tem a consciência tranquila de que ele encerrou um ciclo de evangelização e de expansão da obra de Deus. Por isso ele reúne aqueles líderes, ele reúne aqueles diáconos, aquela liderança, para se despedir daquelas pessoas. Ele estava em Mileto e lá ele reuniu os líderes da igreja de Éfeso para então se despedir daqueles amados irmãos com a certeza de que ele cumpriu a sua missão. E eu quero neste texto de Atos apresentar para você 5 elementos, 5 características de uma missão cumprida. O apóstolo Paulo se despede, ele tinha consciência tranquila, porque ele fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Se você olhar o verso número 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Primeira característica de uma pessoa que pode encerrar um ciclo, decretar a sua missão cumprida com o coração em paz e com a mente em paz, é se ele serviu com humildade. O serviço em humildade, o serviço em dependência de Deus, o serviço quando nós fazemos debaixo da autoridade do Senhor, o ministrar de uma maneira exemplar, é aquilo que determina a nossa missão cumprida e a nossa consciência tranquila. Quando nós encerramos um ciclo com a missão cumprida de que fizemos o que deveríamos fazer, com humildade, sem arrogância, sem se autopromover, Deus aprova então o fim desta jornada. Paulo leva uma vida coerente, de qualquer maneira, ele sempre estava com essa consciência tranquila. Ele viveu aquilo que ele pregou, ele ministrou, ele ensinou e ele viveu aquilo que ele estava dizendo, com humildade, com sinceridade diante de Deus e diante dos homens. A arrogância não era uma característica de Paulo. Ele trabalha com humildade, ele não era uma celebridade, ele não queria aparecer, mas ele servia as pessoas com esse coração. E humildade, meus irmãos, não é sinal de fraqueza. Humildade não é sinal de vergonha. Humildade significa uma grande característica que Deus espera encontrar nos homens e mulheres de Deus. A segunda característica está no verso número 20. Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Segunda característica de quem cumpre a sua missão e está em paz com Deus é ser fiel na pregação e no ensino. Além do serviço,
Paulo nunca negociou o evangelho, ele nunca diminuiu, esvaziou o evangelho, ele sempre prega o evangelho com totalidade, com integralidade, ele prega o evangelho todo para o homem todo, a fim de promover uma plena restauração. Paulo não pregou aquilo que agradava os seus ouvintes, aquilo que ia atrair multidões, ele prega a essência do evangelho, ele ensina a essência do evangelho, ele ensina sobre um Cristo crucificado, ele ensina sobre um Cristo que morreu, um Cristo que ressuscitou e um Cristo que voltaria para resgatar o seu povo. Ele tornou amplamente conhecida a mensagem do evangelho, ele prega, ele ensina publicamente, ele trabalha essas questões em várias igrejas, em várias congregações. Nessas 3 viagens missionárias, Paulo leva a palavra de Deus e ele agora está com a consciência tranquila de que ele pregou e de que ele ensinou tudo o que ele deveria fazer. Se você vê o verso número 21, você vai ver uma terceira característica de quem encerra um ciclo com a consciência tranquila. Verso 21, testifiquei, diz o apóstolo Paulo, tanto para gregos como para judeus, que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo testemunha e Paulo prega. Além dele pregar e ensinar, ele também testemunha e ele prega sobre o quê? Sobre a salvação. Paulo diz que os pecadores deveriam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para serem salvos. Esta é a mensagem do Evangelho da Graça. Esta é a gênese da pregação do apóstolo Paulo. Você, pecador, precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar a sua vida pecaminosa, a sua vida de devassidão. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e confiar nele como Senhor e Salvador. Paulo levava essa mensagem. Tomou pedrada, tomou paulada, foi preso, quase morreu, mas ele não abriu mão de pregar a palavra de Deus, a essência da salvação. Quando nós testemunhamos da salvação e quando nós pregamos a salvação, Deus ele vai nos dar a graça de encerrar ciclos com a nossa consciência tranquila. Paulo apenas não pregava, ele testemunhava. No livro de Atos, por 3 vezes, nós vemos Paulo dando o seu testemunho de como ele conheceu Jesus, como ele foi transformado, como a sua vida mudou, e isso então agradou ao coração de Deus. Verso 22 e verso 23, o apóstolo Paulo nos ensina uma 4ª característica. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Acabaram as viagens missionárias, sem saber o que vai acontecer ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 4ª característica de quem cumpre a sua missão com a consciência tranquila é justamente estar e ser obediente ao Espírito Santo. Tinha situações em que Paulo humanamente não deveria enfrentar, mas ele ia por obediência ao Espírito Santo. Quando nós encerramos um ciclo, quando nós encerramos uma jornada, quando nós cumprimos uma missão, esta missão tem que ser fruto da obediência e da reverência ao Espírito Santo. Paulo não escondeu deles o fato de que ele havia resolvido no Espírito ir para Jerusalém, mesmo sabendo, porque já havia sido avisado outrora, de que em Jerusalém ele seria preso, em Jerusalém ele sofreria e em Jerusalém ele iria padecer sobre a mão de Nero. Paulo, ele ministrava de cidade em cidade, pregando, ensinando em obediência ao Espírito Santo. E a última característica que Paulo me ensina está no verso 24, onde ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo focou em concluir o seu ministério. Quando ele escreve para 2 Timóteo, a 2ª carta a Timóteo, ele mais detalhadamente faz a sua despedida. Na carta de 2 Timóteo, o último texto escrito por Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa está reservada para mim. O apóstolo Paulo encerra o seu ciclo de liderança focado justamente em cumprir e concluir o chamado que Deus tinha para ele.
Não tenho dúvida, meus irmãos, que Paulo encerra essas jornadas de viagens missionárias com a consciência e com o coração em paz, de que ele visitou todos os lugares, que ele pregou em todas as cidades que ele deveria pregar. Se alguma cidade, se algum lugar não foi alcançado pelo apóstolo Paulo, é porque Deus estava separando aqueles lugares, aquelas cidades, para os outros cristãos. Paulo tinha sua consciência tranquila de que o seu ministério agora chegou ao final. Por isso, meus irmãos, os ciclos da liderança humana chegam ao fim, para que novos ciclos começam. Amém? Tanto aqueles que vão quanto aqueles que ficam precisam estar atentos e abertos para esses momentos de transição. Nós não podemos retardar os planos de Deus. Quando feito no tempo de Deus, todos são edificados. O líder que encerra o ciclo e a igreja que fica, ou a cidade que fica, ou o ministério que fica. Quando Deus trabalha, quando Deus determina, as coisas acontecem. Foi assim que aconteceu com Moisés e Josué. Moisés determinou, ou chegou o fim da sua liderança. Josué assume o trabalho, e tanto os dois quanto o próprio povo também, ele é abençoado. Adiar ou atrasar o fim de um ciclo pode gerar consequências irreparáveis no ministro e na igreja. Por isso Paulo estava encerrando o seu ciclo ministerial de viagens. Ele tinha ainda coisas a fazer, mas não mais como aquele apóstolo que desbravava novas frentes missionárias. Ao findar-se um ciclo, a igreja precisa se unir, se fortalecer, para imediatamente se abrir ao novo que Deus vai proporcionar. Deus tinha coisas novas para a igreja, Deus tinha coisas novas para o apóstolo Paulo, e Deus iria condicionar ambos para cumprir esta missão. A despedida saudável não é o fim, mas é um novo começo para chegar ainda mais longe, e isso vale tanto para o ministro quanto para a igreja. Meus irmãos, a despedida encerra um ciclo de missão cumprida. Nesta noite, nós como igreja, estamos nos despedindo de uma família, muito querida pela igreja. Nesta noite, nós estaremos vendendo lenços para os irmãos que quiserem, porque hoje vai ser um dia, de lágrimas, com toda certeza, mas lágrimas que expressam a sensação, o sentimento de um dever cumprido. Foram mais de 10 anos que esses amados irmãos estiveram aqui. Eles deram uma escapadinha, mas voltaram, Quem bebe dessa água, mesmo que saia, vai voltar a beber essa água. Eu não tenho dúvida de que daqui a pouco tempo nós vamos ter de novo eles aqui no nosso meio, nem que seja para uma visita, nem que seja para uma pregação, nem que seja para um convite para o aniversário da igreja, mas não vai se cumprir a palavra que Paulo disse: vocês não vão ver mais o meu rosto. Nós vamos ver ainda, muitas vezes, o rosto do pastor Hilton, da Sinara, e também o rosto das crianças que nós vimos crescer e nascer aqui no nosso meio. Nós vimos o Henrique nascer aqui no meio da igreja, não literalmente. Nós vimos a Lívia também, nascer aqui na igreja. Vimos agora a Beatriz também nascer no meio da igreja. Então, para nós, como igreja, foi um grande privilégio poder ter esta família querida, servindo por esses tempos aqui no nosso meio. E eles estão partindo. O ciclo está terminando. O ciclo deles aqui em Foz, no Morumbi, chegou ao fim. E se aprover a Deus, eles podem voltar. Senão, eles não voltarão. O fato é que eles vão partir com a bênção de Deus, e nós vamos ficar também com a bênção de Deus. Amém, queridos? Eu creio nisso, e eu quero deixar essa palavra para você entender que você também vai um dia sair daqui. Você também faz parte desse ciclo. Em algum momento, em alguma uma fase da sua vida, você também vai deixar a igreja do Morumbi. Seja porque você vai para uma outra cidade, porque você vai para um outro estado, seja porque você vai assumir alguma outra função. O fato é que talvez em algum momento futuro nós vamos despedir de você também. Talvez em algum momento futuro nós vamos estar aqui abençoando a sua vida também, a sua família também. Mas quando isso acontecer, esta bênção e essa despedida deve ser com a sensação da missão cumprida. Amém, queridos? Eu creio que isso vai acontecer e nós vamos caminhar nesta direção.